Geraldo Pereira é escritor e jornalista especializado em história política sindical do Brasil, atuando nos principais veículos de comunicação do país. Colaborador do jornal Linguagem Viva, do jornal do Sintoresp, entre outros veículos importantes. Exerceu o cargo de presidente do Conselho Fiscal da Associação Brasileira de Imprensa em várias gestões, é membro do Conselho Consultivo do jornal Tribuna da Imprensa Livre e conselheiro do Sindicato dos Escritores no Estado de São Paulo. Então, com vocês, Geraldo Pereira. Dos hotéis e restaurantes, que está em parceria, o dono da casa, né, nos cedendo todo esse espaço para esse evento. Por favor, Honorato Soares Branco, diretor do Sintoresp. E o Geraldo é um amigo, um conselheiro do Sintoresp, nosso jornalista, nosso amigo, meu professor de todos aqui, né? Aprendi muito com o Geraldo a fazer um pouco do que ele me ensinou, né? A oratória, né? Conversar com as pessoas. 50% do que eu sei foi o Geraldo que me ensinou. Dilson Araújo, presidente do Sindicato dos Escritores no Estado de São Paulo. Eu conheço o Geraldo há muitos anos. Eu conheci o Geraldo na luta de rua, mobilização, apresentada pelo Toledo Machado. O Toledo Machado era presidente do sindicato nessa época. Depois que ele começou a entrar no HP, colaborar com o HP, Hora do Povo, mais uma vez eu fui fortalecer a relação. Depois do sindicato foi fortalecer a relação. Nós nos conhecemos há muito tempo, e eu admiro muito o Geraldo, ele não tem papo na língua, né? Quando tem que dizer, fala as coisas. Ele chega, fala na sua cara aquilo que você não gosta de falar, vem e fala. Isso é correto do que ele faz. Isso é uma característica. E outra característica muito fundamental dele, nos anos 50, 60, 70, havia muito intelectual engajado no processo de luta, de transformação da Revolução. Coisa que não é muito comum hoje. E naquela época, o Geraldo é uma das figuras daquela época que estavam com dois pés, um pé na academia, na intelectualidade, na imprensa, e outro pé na luta revolucionária. Então, eu passei a mirar o Geraldo durante esse tempo todo, e lá no sindicato, você sabe que qualquer sindicato tem tempo para cada palavra. O cara vai falar 10 minutos, não tem o tempo. E o Geraldo nunca obedeceu, já passava por cima. Aí eu falei, Geraldo, eu vou fazer o seguinte, a gente vai organizar um dia para você, aí você fala tudo que você quiser. Tem limite de tempo. Hoje, a homenagem a ele, vai ter um tempo à vontade, viu, Geraldo? Vai ter limite. Então, para nós, o sindicato do distrito é uma satisfação muito grande, que tem vários diretores do sindicato, tem a Rosadinha, que é vice, tem o Brian, que é secretário-geral, tem o Wilson, que é segundo tesoureiro, tem vários diretores do sindicato aqui. E o próprio Geraldo é do Conselho do Sindicato, do Conselho Fiscal. Então, o Conselho Deliberativo. Então é o seguinte, eu acho que é mais do que merecida essa homenagem que estamos prestando a você, Geraldo. Você é um homem de luta. E você não se entrega. Eu sou maluco, é você. Eu não tenho a sua idade, eu sou maluco. E eu penso, será que dá para ir na luta ainda? Aí vem aquela coisa lá e dentro, vai para a luta aí. Aí eu vou. Mas eu não sei se eu vou aguentar por 90 anos de idade, estar na luta como você está. Né? Isso é muito importante. E eu acho que a luta ajuda a pessoa a rejuvenescer. Você nunca fica, eu conheço você a vida inteira, você fica mais velho e mais novo. Fica igual. Acho que a luta ajuda. Né? Então é o seguinte, foi um prazer fazer essa homenagem. Vamos ouvir os demais companheiros que têm alguma coisa a colocar. Tá bom? Muito obrigado. Anunciar o senhor Walter Vettori, da Federação Nacional dos Advogados. Companheira, camaradas, o Honorato bem disse que nós somos alunos do veterano Geraldo. Ele ensinou a falar e a escrever, jornalista emérito que é. E nós que estamos
área dos dissídios da federação e dos sindicatos hoteleiros, usamos muito bem esses ensinamentos. A linguagem falada e escrita, nas greves que se produziu, nas conquistas que obtivemos e que ele bem retratou na imprensa sindical. Mas tem um ensinamento, Honorado, que eu levo mais perto de mim. O Geraldo tem essa juventude, porque quando veio para São Paulo, na dificuldade do dia a dia, vendia livros na Praça da Sé. Estendia os livros numa banquinha, que comprava dúzia de 13, vinha uma a mais. E lá ele vendia a biografia do camarada Prestes. Pois bem, ele morava numa pensão. Eu soube disso, Geraldo, faz tempo. E segui o teu exemplo. Por isso eu vou contar aqui. Para economizar no que tinha que pagar para a patroa da pensão, e propôs o seguinte: ao invés de almoçar às 11, às 12 ou às 14, ele almoçaria às 15h30. Com isso, ele não precisava jantar. E produziu uma grande economia, porque comia uma vez só por dia. Comeu um pouquinho de manhã, depois uma sopinha lá, antes de dormir. E assim ele conseguiu ter um lugar para morar e ter alimentação diária. Pois bem, Geraldo, eu quando atuava nas varas, antigamente eram juntas trabalhistas, tinha uma sequência de audiências que tomava a tarde inteira. Então, nem todo dia, mas quase sempre, eu só ia comer uma empadinha lá às 6 horas da tarde. Dava para almoçar antes das audiências, começava às 13, 13h30. Ou então parava lá na Praça do Correio, tinha uma Copacabana, que se chamava, tinha um pernil, ficava pretinho assim, a casca do porco, e botava aquele pão com bromato, que era desse tamanho, cortava no meio, enchia de casca de porco, cebola, era um belo de um almoço. E a coxinha de lá também era um cozinheiro respeitado, disputado em São Paulo. Então esse era o almoço. Guanabara da Copacabana. Guanabara, obrigado. Quando as audiências terminavam antes das 16, tinha um restaurante espanhol ali na subidinha atrás do Correio, que servia um gazpacho, aquela sopa gelada andaluza. Aquilo era uma maravilha. Esse dia era o banquete, o almoço era um banquete. E tinha também outros pratos ali da cozinha espanhola. Mas, no geral, seguia a receita dele. Ia jantar, só que eu aperfeiçoei. Ia jantar de noite, lá no Gigeto, na discussão política. Os jantares demoravam 3 horas, tinha que examinar toda a pauta, né? Então, o aprendizado por Geraldo, bom, ele está com 96, esbelto, andarilho, eu pretendo seguir o exemplo, já estou quase chegando lá, 10 anos menos. Para encurtar a conversa, Geraldo, que já fui longe, quero apenas enaltecer o teu trabalho junto à classe operária, junto à classe que eu entendo a minha. Eu sou muito orgulhoso de ter nascido aqui na Várzea do Bom Retiro, uma família imigrante de italianos e andaluzos, vênetos e andaluzos, em que o pai e a mãe trabalhavam, mas os filhos também, para ajudar em casa. Então eu me orgulho de São Paulo, Várzea do Bom Retiro, de São Paulo, indústria vidreira, de São Paulo, metalúrgica, de São Paulo, construção civil, onde trabalhava meu pai. Não do dúcoro, que é uma coisa fascista. Né? Hoje nós estamos num dia em que o Fátio e os nazis estão lá, abobalhados, ocupando a Avenida Paulista, atentando pela soberania nacional, enaltecendo a figura de um tal de Muschi, o Muschi. Né? Não quero falar mal dele, mas ele é uma figura perniciosa para a humanidade. Agora, o imperialismo resolveu fazer o seguinte: não são os estates que vão para frente de combate, para não dar bandeira do Yankee Gold para a esquerda. São os particulares, os civilizatórios, os cientistas, os que estão desenvolvendo a comunicação mundial. E esse Muschi tem um contrato com o exército brasileiro.
esse Starlink que ele instalou em cima da Amazônia, então, joga lá uma bolha de satélites, espalha 50 satélites. O Exército Nacional tem um contrato com esses Starlinks. Então, a soberania nacional está em jogo. Quem fez isso? Nós precisamos descobrir quem fez essa temeridade. E mais do que isso, nós temos que recuperar a nossa soberania. Porque não adianta falar de soberania enquanto, por baixo do pano, estão tramando contra a soberania nacional. Então, Geraldo, você é um jornalista, o jornalista mais diligente que eu conheço, o mais investigativo. Lá para o teu jornal lá, prensa, investigar essa matéria. Em Itacoatiara, na região de Itacoatiara, no Amazonas, por acaso fiquei sabendo, que eles estão descobrindo gás natural, através desse Starlink. Estão explorando o gás natural. Para fechar, para não encurtar, não aumentar muito o tempo aqui, tem outros oradores, o gás natural que rege a guerra em Gaza, porque em 2019, por acaso, explorando a internet, eu vi um despacho, uma notícia da UNTACT, que é uma entidade da ONU, revelando que haviam descoberto reservas aquíferas e reservas de gás natural em Gaza, no litoral de Gaza. Ali. Eles estão, a Chevron, os Rockefellers da vida, o pessoal que dizia que não tinha petróleo no Brasil, estão lá explorando. Por trás de tudo isso, infelizmente, está o óleo, a guerra do petróleo. Nós estamos na era do petróleo, ainda. Está destruindo o planeta, mas perseveramos na era do petróleo. O jornalismo, classe honrada que você pertence, está bobeando, está na mão deles, oculta essas coisas. Você não vê falar, vê falar pela rama uma noticiazinha ou outra. Então, companheiros, eu acho que hoje é o dia que eles estão com a massa lá na Avenida Paulista. Milhões, sei lá quantos. Suponho que pelos antecedentes que encheram a Avenida Paulista. Né? Defendendo o quê? Defendendo a liberdade de expressão, cujo inimigo maior agora é o Alex. O ministro Alex. Virou um personagem mundial. Mobilizaram toda a igreja pentecostal do Malafaia e mais os adeptos do bolsonarismo para fazer uma ação política para derrubar o ministro Alex Moraes, que eu conheço. Inclusive, ele não é do nosso campo, ele é um liberal. Então, companheiros, estamos num momento que exige muita reflexão. Então, um grupo pequeno aqui, a esquerda é sempre assim. Nós começamos a vida política com o velho partidão. Eu trabalhava 8 horas por dia, 6 com o partidão. Fazendo o que a gente chamava na época. Hoje é pauta de reivindicações. Naquela época era minuta. Como era datilógrafo, eu tinha uma característica, uma profissão. Tinha uma técnica que eu dominava. Tinha diploma de datilógrafo. Eu escrevia sem olhar. Eu fazia as minutas. E como eu fazia faculdade de Direito depois, era atrevido e melhorava o português. Era sujeito, predicado, objeto. As cláusulas eram ininteligíveis, né? Aprovadas em assembleia. Aí ganhei um certo prestígio que garantiu sustentar minha família até hoje, cuidando da classe operária. De onde eu vim e me honro muito disso. Da Várzea do Bom Retiro e da cidade natal da minha mãe e do meu pai, Dona Isha e seu Joaninho, Guarantã, na Noroeste. Tenho dito. Com a palavra, nosso deputado federal, Jamil Murat. Eu queria agradecer inicialmente, companheiros, por estar aqui hoje, nesse momento tão importante, muito importante, para os interesses maiores do povo brasileiro e do Brasil como nação. Eu queria agradecer o convite que eu recebi do nosso companheiro, amigo, o presidente do Sindicato de Escritores aqui, o companheiro Nilson,
felizmente a internet tem coisas boas também. Então aquilo vai rápido, chega no celular da gente, descobre que eu ia ter essa reunião. Eu marquei lá na minha agenda imediatamente. Eu falei, o Geraldo, né, eu não posso... E eu tive sorte, Geraldo, porque não tinha nada que me impedisse de estar aqui nesse momento. Poderia ter acontecido alguma coisa, mas felizmente tenho a oportunidade de vir te dar esse abraço, cumprimentar pelos 96 anos, pela sua militância, né, por essa grande causa do povo brasileiro e da humanidade. Né? E eu me lembro, no tempo do Collor, eu era deputado estadual aqui na Assembleia Legislativa. E ele, como um bom comunista, falou assim, eu tenho que passar lá no gabinete do Jamil, né? Porque é ele que faz uns discursos aí defendendo a Petrobras, contra o neoliberalismo, contra isso, contra aquilo, né? Então tinha afinidade. Então ele era assíduo frequentador ali do gabinete para a gente conversar, trocar ideia, ter planos em comum, e nós fizemos isso. Fizemos juntos, né? Chegamos a fazer um ato em defesa da Petrobras, era os 40 anos da Petrobras, no tempo do Collor, que pensava em privatizar a Petrobras. Exatamente. Era isso. Então, se levantava militares nacionalistas, patriotas, né? Gente progressista, então o campo se abria e a gente tinha essa identidade, né? Fomos ao Rio de Janeiro, tivemos na API lá com o nosso eterno presidente, como é que ele chamava? Barbosa Lima Sobrinho. Agora ele Sobrinho. Isso, né? Então, o Barbosa Lima Sobrinho, tivemos com ele lá, com aquela companheira... Alice Tibiriçá. E aí, nós fizemos um ato na defesa da Petrobras na Assembleia Legislativa, que você participou e ajudou a construir, né? Estava lotada a Assembleia Legislativa, né? Estava lotada. E nós chamamos o general... o André da Serra. André da Serra, né? Eu convidei, ele assumiu o compromisso de vir, veio, né? E falou 43 minutos. Na Assembleia. Na Assembleia Legislativa. Isso, lá naquela tribuna da Assembleia. Está lá no Diário Oficial, quem quiser levantar o que ele defendeu ali e tal. Mas falou de biomassa, falou de muita coisa interessante e atual, né? Então, foram muitas batalhas. O Cláudio Campos, né? O Cláudio Campos falou também uma meia hora ali, né? Também falou, deu as opiniões dele sobre o processo e tal, tudo, todos nós alinhados nessa defesa da soberania nacional, né? Importante para o desenvolvimento nacional e tudo. E a figura do Geraldo me marcou muito, porque é um companheiro simples, muito competente, né, capaz, dedicado, né, e sempre colocando numa trincheira correta, né, uma trincheira lúcida, que é o nosso futuro, não tem outro futuro, né, a não ser construir uma nova sociedade, mas nós precisamos nos livrar dos entreguistas, né? Nos livrar das aves de rapina, né? Então, e aí eu descobri que ele era professor de oratória, né? Depois nós fomos, eu era metido no movimento sindical, né? Era sindicalista do Sindicato Médico, e eu convivia com os sindicalistas. E aí, nós ajudamos a organizar um sindicato que era dos frentistas
de postos de gasolina. E tinha amigos do Geraldo, ele dava oratória, aqueles trabalhadores simples, né, que tinham dificuldade de se expressar, dali a pouco eles eram oradores. Eu para em qualquer lugar falava, fazia audiência em Brasília. Entendeu, Walter? Você conhece muito, porque você conviveu com o Geraldo aqui, né? Então, é uma liderança, um brasileiro, um patriota, um homem de grande valor. De grande valor. Não poderia... eu tenho sorte de ter conseguido, atendendo o convite aqui do Nils, de ter conseguido vir aqui prestar essa homenagem. Não é o caso de ele ficar falando muito, é apenas um fragmento da homenagem, porque a gente pensa muita coisa boa do Geraldo e que não dá tempo de falar. E ele era muito amigo de um grande brasileiro também, muito idoso, que casualmente morava na rua Altinarantes, que é onde eu morava também. Morava por muitos anos. Clóvis Meira. Clóvis Meira. Clóvis Meira, né? Que eu conheci o filho dele, sou amigo do filho dele até hoje. Às vezes a gente se encontra lá no campo do Corinthians, então, que é corintiano, né? Então, a gente tinha muitos pontos de contato, amigos em comum, tudo. Mas, para terminar, eu queria dizer o seguinte: o Walter colocou muito bem aqui essas questões que você colocou aqui, Walter, e essa questão da Avenida Paulista. Né? A sociedade brasileira, a gente sabe que ela é conservadora, né? Mas nunca nenhum governante conseguiu ter uma proposta contra o povo que aquilo durasse por muito tempo. O Collor, por exemplo, quando ele entrou, a inflação caiu, ele, não é? Tinha uma aprovação extraordinária. E depois o povo brasileiro foi ouvindo as nossas vozes, né, nas várias tribunas que a gente tinha, né, e ele foi se desmascarando. Aí milhões foram para a rua, numa unidade grande daqueles que desejam o progresso do Brasil. Né, e nós conseguimos então dar um basta. Aquele programa de 51 pontos que ele queria fazer para acelerar a implantação do neoliberalismo, né, aquela questão, ele não conseguiu fazer. Depois ele teve que passar o resto do mandato ali até ser destituído para se defender, porque o fogo pegou no rabo dele, no rabo de palha, né? E ele tinha que se defender, senão era devorado. Bom, então, e assim foram outros governantes, todos se desmascararam. Eu acho também que essa manifestação, aqui, realmente é um fato novo. Eu estava vendo também o Macron ontem fazendo aliança com a Le Pen, né, para impedir a Frente Popular na França de ter acesso ao poder, pelo menos uma parte do poder. Mas isso também tem fôlego curto. Os franceses têm longa tradição, os trabalhadores franceses, longa tradição de luta, né? E vão se livrar dessas covardias. Né? Então nós temos que ter confiança e as ideias, a unidade, as ideias, levantar a bandeira da paz, porque querem pôr fogo no mundo, e para nós esse é o caminho errado. Nós defendemos a paz, né? A paz com justiça. Então nós precisamos valorizar esse ato, né?
Eu queria cumprimentar também a doutora Cristina, né? A nossa companheira, a doutora que representa aqui também a memória do nosso companheiro Cantal, né? E tantos outros. Esse plenário é um plenário de lutadores, né? Então, é isso. Eu fico muito feliz de estar nesse plenário com vocês, e quem uniu tudo isso foi você, né? Parabéns, porque nos seus 96 anos ainda está na linha de frente, unindo os lutadores por um Brasil de progresso, de democracia e de bem-estar para o povo. Obrigado. Senhor Darli Abreu, diretor do Sintoresp, por favor. Eu me dirigi ao professor Geraldo, fiz questão de estar presente nesse dia aqui, porque ele teve certa relevância na minha vida sindical. Eu saí do empreendimento privado da hotelaria e vir para... E também, Beto, sabe? Até hoje eu lembro dos carvões no chão, das reivindicações das fábricas. E o professor Geraldo, eu tive o prazer em 2014 de participar com ele. O presidente Calazans não pôde estar presente quando foi instaurada a CNV, a Comissão Nacional da Verdade, e fui eu e o professor Geraldo, representando o Sintoresp. Iniciou-se aqui a primeira reunião no auditório, e o Geraldo falou por 30 minutos e foi uma lição. Ele voltou em 1946, 5 de outubro de 1988, o quanto sofreram a população com aquele regime naquela época. E ali eu falei assim, não é que esse homem danadinho, eu tenho que ficar perto dele, porque tem muita coisa boa para passar. E aí foi contínuo isso. O Geraldo passava na escola de hotelaria, e eu estava como responsável da escola de hotelaria, e o Geraldo chegava na sala, sentava e eu deixava. Ficava comigo lá de 30, 40 minutos e fala. Eu falei, pode falar. Eu só ouvindo e pegando o Geraldo as coisas boas. E o Geraldo falou assim, ó, você tem que melhorar a sua oratória. Ele falou para mim, vou melhorar, professor, vou melhorar. E sempre o Geraldo trazia coisas novas, assim, novas para mim, mas que já estavam aí há muitos anos, que ele passou por esse processo aí de luta, e eu fui aprendendo também aos poucos, e trazendo isso para dentro de mim, está sendo aplicado até os dias de hoje, Geraldo. Tudo que vocês construíram lá atrás, feliz eu de hoje que colocam em prática ainda, porque são muito mais valiosos para nós do que o que está aqui hoje. Esse mundo de hoje, se vocês forem observar, não tem muito a oferecer para nós não, mas o que vocês plantaram lá atrás, e os jovens que têm esta consciência, colocam em prática a luta de vocês. E eu vim aqui hoje para dizer para você o meu muito obrigado, porque você contribuiu e continua contribuindo para a minha carreira profissional. Tá bom, Geraldo? Muito obrigado, que Deus abençoe grandemente. Cristina Capistrano, por gentileza, fazer uso da palavra. Só vim aqui encontrar esse grande amigo, que foi amigo dos meus pais, que hoje são todos falecidos. Meu pai desapareceu, tido como desaparecido político, essa coisa que ninguém sabe o que é. O que é desaparecido político? Na verdade, ele foi preso, foi torturado, morto e esquartejado na Casa da Morte, no Rio de Janeiro. E minha mãe faleceu em 2020, com 102 anos. E era grande amiga desta pessoa, da qual eu também me considero muito amiga. E vim aqui só para homenageá-lo e encontrar outros amigos também. É só isso. Para fazer uso da palavra é Maria Aparecida Cantal. Geraldo tem uma história incrível política e tem uma história incrível de lealdade, de presença, de
de ensinamento o tempo todo. É muito difícil para mim, Geraldo, poder expressar tudo que ele nos deu, não é? Tudo que eu aprendi com ele, e com a família muito maravilhosa que ele tem. Mas ele e o Cantal eram profundamente amigos e eu fui aprendendo outras coisas. A minha formação é diferente em termos políticos, não? Eu hoje lamento profundamente não ter passado pelo Partido Comunista. Eu acho que eu teria sido uma militante da LN melhor. Mas eu acredito que a vida é esse fluir e a gente vai aprendendo. Eu espero hoje ter me transformado numa militante melhor do que eu já fui. Eu só queria dizer que você é uma pessoa coerente com você. Eu acho que o mais importante da vida é o seguinte: a gente ver onde a gente quer chegar. Qual é o sonho que a gente tem? Primeiro a gente precisa sonhar, né? Porque o que nos leva, o que aponta a direção da gente? É o sonho. E o Geraldo é um portador de um sonho que eu acho que está sempre presente e que ainda está por se realizar, que é um mundo mais justo, um mundo de respeito que a gente quer, um mundo de igualdade. E obrigada por tudo que você fez no geral, que eu tenho na minha família receber de você. É isso, Geraldo, não há palavras exatamente para ti. Secretário do nosso Sindicato dos Escritores, Nathaniel Braia. Eu conheci Geraldo lá na ABI, na Associação Brasileira de Imprensa. Eu fazia cobertura para o jornal Hora do Povo das reuniões do Mondecom, que era um movimento em defesa da economia nacional, né? E o Geraldo estava sempre presente. Então, o Barbosa Lima Sobrinho presidia os trabalhos e aí o Geraldo estava sempre presente, a gente conversava. Os eventos que o Jamil mencionou aqui, o Geraldo ajudou a organizar lá no Rio de Janeiro, né? E a gente levantou essa bandeira, né? Eu acho, o Barbosa Lima já estava perto de 100 anos, estava mais velho do que você hoje, né? A gente era mais jovem. Uma vez aí o Geraldo ele já andava arrastando o pé assim. Eu perguntei a ele: Barbosa, de onde você tirou essa vitalidade toda que você tem? Aí ele tinha sido jogador de futebol do Náutico, lá em Recife. Aí ele disse: eu vivo dos dividendos da minha vida jovem de esportista. Certo? Eu, infelizmente, não estou seguindo esses exemplos do Barbosa Lima. Não sei como é que eu vou estar com uns 99, 100 anos. Mas vamos ver, né? Você chega lá. Então, mas aí, quer dizer, eu acho que o que eu queria ressaltar é que, além da homenagem ser uma homenagem justa e muito pertinente, o fato dos organizadores aqui, principalmente, eu acho que foi muito exaltado o Geraldo, mas a gente devia também aplaudir aqui a companheira Rosani, que garantiu esse evento. É um evento de importância histórica. Mais um aplauso especial para Selim Olitor, que... E essa bela homenagem merecida ao Geraldo, na verdade, é uma homenagem a todos nós. E foi escolhida uma data especial que tem a ver exatamente com toda essa história que foi ressaltada aqui por diversas pessoas. O dia 7 de setembro, dia da independência nacional, a gente homenagear uma figura que durante a vida toda foi ressaltada aqui muito
a presença do Geraldo na luta sindical. Mas era uma luta sindical com a consciência mais elevada, né? Que era exatamente que se expressou no movimento de defesa da economia nacional. A gente não pode pensar em ter uma independência nacional com a nossa economia subjugada e com as o país retrocedeu em alguns aspectos. Nós viramos um vendedor, país que vende principalmente matéria-prima. O que a gente tinha de valor agregado, já tinha construído de industrialização, em vez de progredir, houve um retrocesso. Mas pessoas como o Geraldo e o Sindicato dos Escritores são muito importantes de não largar a mão dessa bandeira, dessa trincheira, né? Eu acho que a homenagem ao Geraldo é um reconhecimento da importância dessa luta que moveu o Geraldo para frente, que levou ele a ter essa vitalidade que nós estamos aqui homenageando, né? Passou por nós, quer dizer, essas figuras que o Jamil ressaltou, né? Do Andrada Serpa, o companheiro Cláudio Campos, que no comando do MR8, do Movimento Revolucionário 8 de Outubro, formulou parte dessa estratégia, dessa concepção de defesa da soberania nacional, de conquista da soberania nacional como caminho para transformar a sociedade brasileira, como foi dito aqui pela companheira, numa sociedade igualitária, numa sociedade que caminhe para uma sociedade mais justa, socialista, né? Então essa concepção dessa etapa da gente conquistar a nossa independência de verdade, certo? Foi que levou o Geraldo a traçar essa trajetória. Então eu pedi para falar, para lembrar desses momentos. Só teve um momento lá, eu levava também o jornal Hora do Povo para lá para dentro da ABI, distribuía lá nos gabinetes, e teve um jornal que nós levamos, que foi o primeiro jornal que estampou, a manchete era impeachment. Aí houve muita discussão em torno disso, era com relação ao Collor, que estava querendo vender, como foi dito aqui pelo Walter e pelo Jamil, querendo vender o Brasil, entregar na bandeja o Brasil e tal. E aí o jornal Hora do Povo botou essa manchete. E aí teve críticas, né? O pessoal disse, quem é que sabe o que é impeachment? Esse negócio aí não pega na massa e tal. E o Allan Kardec, eu conversava, eu entrava no escritório do Allan Kardec. Naquela época, por ali circulava o Kardec, circulava o Rui Moreira Lima, herói da Segunda Guerra, na luta contra o nazismo, né? E aí o Kardec falou, isso aí é um absurdo, isso aí, fazer isso, a gente acabou de conquistar a democracia, isso aí vai tensionar demais e tal, mas acabou que a coisa foi pegando e tal, milhões foram para as ruas. Então isso é um exemplo da ousadia que nós precisamos ter, como foi dito aqui, confiar que é possível, lutar e garantir a vitória, né? O Sindicato dos Escritores, dessa nova gestão, por iniciativa do professor Nilson, promoveu um debate no Sindicato dos Jornalistas e de outros sindicatos de engenheiros e tal, tratando exatamente da questão do nacional desenvolvimentismo. O Geraldo, logo nos primeiros dias lá no sindicato, ele estava meio desanimado, porque, e eu sei por que isso aconteceu, e acontece um pouco com todos nós. A gente derrubou o Collor, aí veio o Fernando Henrique, e a desgraceira foi maior ainda em termos de entrega do patrimônio nacional, né? Então, quer dizer, isso não mostra que a gente deve desistir, mas só mostra o quanto que essa luta ela exige de nós, e a gente tem que continuar apontando esse caminho e ganhando o povo para isso, ganhando a população brasileira e particularmente a classe operária. Fazer esse encontro do Geraldo num sindicato
é muito significativo, porque o sindicato não pode apenas viver só das pequenas reivindicações, mas tem que entender o conjunto dos desafios que a sociedade brasileira enfrenta. Então, eu não podia terminar sem lembrar que, nesse momento, a gente também enfrenta um problema muito grave de toda a humanidade, que é o processo de genocídio, de extermínio do povo palestino, e que merece uma atenção especial, inclusive do movimento sindical. Tem trabalhadores no mundo inteiro se levantando, tem países onde os portuários se negam a carregar navios israelenses, aviadores que se negam a pilotar aviões para lá, para Tel Aviv. Então, a resistência que vai fazer com que a humanidade supere esses momentos difíceis, mas que também a resistência do povo palestino também nos ensina o amor deles, seu direito nacional, o direito à sua autodeterminação. É um exemplo para nós brasileiros do quanto que a gente deve amar nossa soberania, nossa independência e, acima de tudo, a nossa pátria. E o Geraldo, através da vida dele, como foi aqui relatado, representa esse sentimento. Então, eu queria dar os parabéns ao Geraldo e me confraternizar com um companheiro que faz parte do Sindicato dos Escritores. Meu nome é Priscila, sou professora da Escola de Hotelaria aqui do Sintoresp. Caminhar sempre, até mesmo sem saber onde chegar. Aquele que parou de caminhar, parou de viver. Carlos Moura, por favor. Deixar de público aqui esse reconhecimento de alguém que só fez ao longo da vida ensinar e ajudar a criar possibilidades para que trabalhadores de diferentes categorias, né, pudessem fazer a sua vida, pudessem viver bem nesse país, ou viver melhor, quanto melhor nesse país. E eu só posso ter orgulho de você, tá? De conhecê-lo, de ter um dia também sido contemplado com uma palavra sua, né? Uma palavra de força, de coragem, né? Eu não vou falar aqui porque aí acontece o que aconteceu outro dia, a gente vai chorar. Chega a chorar. Mas é uma situação em que o Geraldo esteve lá se solidarizando comigo, né? Eu editava o jornal Centro em Foco, durante 15 anos fiz o jornal lá do Centro, né? E, bom, em função do jornal que ele apareceu com o Rosani, com outros companheiros e camaradas, né? O Jamil, camaradas também, né? Para nos apoiar numa situação lá delicada. Mas isso não vem muito ao caso agora. É importante a gente dizer que você foi e é muito importante para todos nós aqui, seja para militantes ou aos cidadãos, como cidadãos também, né? Eu acredito que todos nós, como cidadãos, reconhecemos isso, te louvamos, ok? Grande abraço. Aqui tem já estava inscrito, né, para falar, Miguel Bispo dos Santos, escritor e jornalista. Boa tarde a todos. Estou aqui maravilhado com tudo que eu estou ouvindo a respeito do Geraldo. Estou conhecendo a todos hoje. Eu sou o Miguel, escritor, jornalista e presidente da Academia Mundial de Letras da Humanidade, pela qual tem crescido bastante. Estamos otorgando pessoas talentosas que têm interesse também de serem catedráticos, né? Tornar-se imortais pela academia. Então é um prazer imenso estar aqui. Quero saber mais sobre vocês, conhecer mais. É um prazer imenso. E quem me convidou foi a Rosani. Ok? Obrigado. Nessa Lins, que ela quer falar algumas palavras do nosso amigo Geraldo. Bom, minha história com o seu Geraldo não é tão longa quanto a maioria de vocês, mas
Tudo começou há 20 anos atrás, já passou bastante tempo também, quando eu era aluna do sindicato e aluna da CELI, e eu acabei... Aliás, eu era uma pessoa extremamente tímida, jamais estaria aqui na frente de tantas pessoas desconhecidas. E as aulas da CELI sempre se iniciaram com muitas coisas reflexivas, então, durante aquele período que deve ter sido aproximadamente umas 8 semanas, eu já vinha ali me conectando com aquilo e pensando em tudo isso que me prendia, né, como pessoa para me comunicar e tudo mais. E se você estuda hotelaria, você sabe que você vai estar ali na frente de muitas pessoas, né, lidar com pessoas difíceis. Então eu me via naquele momento, eu preciso mudar. E, né, diante de uma oportunidade em que esta pessoa, muito entrona por sinal, mas sempre muito pontual ali naquilo que precisa, foi conhecer a nossa turma. E ele chegou e falou: eu posso chamar alguém para se apresentar aqui na frente? E óbvio que essa pessoa que jamais queria estar lá na frente foi chamada. E ele só fez para mim 2 perguntas. Ele disse: diga o seu nome, né, na verdade, qual o seu nome e há quanto tempo você está estudando? Eu não consegui. Eu virei de costas e eu comecei a chorar, como um bebê, porque aquilo era demais para mim. E aí ele olhou para mim e olhou para a Celi, que estava do lado, e falou assim: você vai ter um futuro brilhante. E depois daquele momento, eu falei: não, eu preciso realmente que isso seja amadurecido em mim e que eu possa, né, viver essa vida ou começar essa carreira da qual eu gostaria naquele momento. E foi a partir disso que, diante de outras oportunidades que eu tive aqui dentro do Sintoresp, eu comecei a dar aulas de inglês voluntária para os meus amigos hoteleiros que ali estudavam comigo. E hoje, né, eu continuo a minha carreira de professora, eu fui hoteleira, eu também fui professora de Sintoresp por 10 anos, eu acho. E ele também participou de vários lugares, várias vezes ele foi na minha turma, ele conheceu alguns alunos. São muitos alunos que conhecem essa história, que continuam compartilhando, porque eu trabalho hoje com jovens adultos e eles passam pela mesma situação. Eles são mais velhos do que eu era na época, mas eu vejo que é uma geração, né, mais nova que eu, mas que não consegue, né, se desprender dessas coisas e, né, levar adiante a sua carreira. Então, Sr. Geraldo, sim, partilhei de muitos momentos brilhantes e sim, meu futuro está sendo brilhante, meu presente e meu futuro com certeza. Muito obrigada. Também está presente o Caio Plesman, que é o nosso diretor também. Quer falar alguma coisa? Geraldo, sempre que eu encontro o Geraldo, eu fico assim, querendo fazer perguntas triviais para pegar o pulo do gato, né? Que hora você almoça, que hora você dorme, que hora você acorda. Porque eu sinto que esse fator de longevidade é quase como um anseio meu de infância. Eu acho que quando eu era bem criancinha, eu já queria ser velho, né? Adorava os idosos e tal. Então, e aí conversando essas poucas e intensas falas que eu pude ver, eu percebi um pouco também aonde está o milagre da vida, né? Nessas inúmeras batalhas que, de forma humilde, desprendida, né? Você carrega em sua história. Para mim é uma honra enorme estar aqui nessa comemoração, com tantos amigos assim, tão queridos. Professor Nilson, conheci o professor Nilson no início da década de 90 em conferências do professor Bautista Vidal. Eu acho que foi a primeira pessoa que eu conheci do
do MR8 foi o professor Nilson, né? Assim como o Jamil, né? Um guerreiro, estava na semana passada no Bexiga, sexta-feira à noite, já quase entrando a madrugada, chovendo, Jamil trabalhando na campanha de um companheiro distribuindo filipeta na rua. Eu falei assim, poxa, que homem admirável, né? Que lição de vida. E aí relembramos, quando eu tive o meu primeiro direito de voto, jovenzinho, que eu tirei logo com 16 anos, foi o primeiro vereador que eu votei, foi o Jamil, e me lembrei da campanha dele, etc. E uma coisa que ele trazia que brotou espontaneamente como um sentido maior da campanha dele foi justamente o apoio às ligas estudantis, né? Ao movimento estudantil, a minha entrada que ele trazia e tal. Então foi muito gostoso. E vi aqui também meu amigo Braia, com uma eloquência aqui muito satisfatória, quer dizer, todos os queridos companheiros aqui que falaram, é uma satisfação enorme estar aqui. E ainda curioso para saber exatamente se tem algum chazinho especial, aquela coisa assim e tal. Desculpa. Porque a gente vai chegar lá um dia, né? Sem dúvida. Então, muito obrigada e um abraço a todos. Transim, da agência sindical, jornalista, foi responsável aqui durante um tempo. E desejar ao Geraldo muita saúde, que ele continue o homem ativo, inteligente, instigante que ele é, e com muita personalidade, né, porque é uma pessoa que sempre se expressou, nunca escondeu as suas posições, e nós temos muitos traços em comum, assim, comuns, né, e quero crer que talvez o traço que mais nos unifique é que nós somos nacionalistas, né? E eu estava conversando com um amigo meu essa semana e dizia o seguinte: a força que une os povos é a questão nacional, né? Essa é a grande força que move os povos, às vezes une até tendências ideológicas diferentes, mas não há divergência na questão da defesa do interesse nacional, da questão nacional, né? Então o Geraldo tem um trabalho nessa área, conviveu tanto tempo com o Barbosa Lima Sobrinho, que é o exemplo, talvez o exemplo mais acabado, né, de inteligência aplicada à questão nacional que nós já tivemos. Então, para não me estender muito, manifestar aqui a minha alegria e dizer que precisamos conversar mais, viu, camarada? Como precisamos conversar mais com a minha amiga Rosani também, tá bom? Obrigado, forte abraço. Membro do conselho da entidade, fui diretora daqui da seccional da BI de São Paulo, junto com o Franzin e Geraldo, fomos companheiros do conselho, e você até lembrou outro dia as caravanas, né, que eu organizava para ir ao Rio de Janeiro para votar no Barbosa Lima Sobrinho, e a última eleição que ele foi vitorioso, a chapa dele foi vitoriosa, foi exatamente os votos da caravana daqui de São Paulo, e Barbosa nos esperando no elevador. E foi através da ABI que eu também conheci você. A Associação Brasileira de Imprensa, ABI, tem a honra de parabenizar o jornalista e escritor Geraldo Pereira por sua contribuição ao jornalismo ao longo de mais de 60 anos de carreira. Em sua trajetória profissional, Geraldo atuou como conselheiro fiscal da ABI por diversas gestões, exercendo seu papel com dedicação e transparência. Vale destacar a amizade que cultivou com Barbosa Lima Sobrinho, nosso presidente mais longevo. A ABI expressa seu reconhecimento ao Geraldo por seu legado de luta na defesa incansável da liberdade de imprensa, dos direitos dos trabalhadores e da democracia, pilares de nossa entidade, Associação Brasileira de Imprensa. Temos uma mensagem da atual representante da seccional de São Paulo, Mariana Valadares, em nome da ABI Nacional. Geraldo, eu teria tanta coisa para falar sobre você, sobre a nossa amizade, sobre a sua sempre acolhedora
né, ao lado da sua esposa, na sua casa, da Josefina, da Laura, quantos momentos agradáveis, né, com os nossos cafezinhos, vinho, né, e etc e tal, e os bons papos ao longo dessa vida toda, e você sempre apoiando a minha luta em editar o jornal Linguagem Viva, que há 35 anos faço com muita luta. Você perdeu só... E eu fiz um poema acróstico para você, que eu vou entregar após a leitura do mesmo. Gente que luta com garra em todo canto do mundo, renasce e floresce por justiça, ama os fracos e oprimidos, leal e fiel para com os companheiros, divide o pão e o alimento onde a fome brota. Pleno de alegria e amor, está sempre de bem com a vida, rumo a um futuro melhor, ensina com amor seus irmãos, ilumina seus pares com um bravo retórico discurso ponderado, acende a luz da esperança amanhã. Eu sou daquelas que, quando eu estava na universidade, eu fui para a Praça da Sé, direta já. Eu estive uma madrugada na Praça da Sé, quando todos os alunos naquela época tinham que... Nós escrevemos para Mandela, e ele conseguiu, foi depois presidente. Então eu também sou da luta, mas pouco eu falo, porque tem um porém. Aquele ditado que casa de ferreiro, o espeto é de pau, lá em casa é correto. Professor de oratória, vários alunos, porém ele tem dificuldade em me tornar um orador. Mas olha, sou a confidente, seu Geraldo. Tantas histórias esse homem tem. Ele passa tempo me contando. Olha, lá na Bahia, em 1945, quando eu estava com o Jorge Amado, nós falamos isso e isso. Geraldo, por que você não leva o conhecimento do povo? Ele disse, não. Eu também passei uma tarde no Oscar Niemeyer. Estava chuvosa, tomando um sorvete de manga. E ele me disse isso. Aí ele descreve algo tão lindo, tão maravilhoso. Geraldo, leva ao conhecimento. Todos têm o direito de saber. Sobral Pinto me disse isso. Barbosa Lima, sobrinho também, me falou algo que eu sei, mas gostaria que você trouxesse ao conhecimento de tantos. E certo dia, há pouco tempo, você me disse, Josefina, eu acho que eu preciso escrever minhas memórias e a dos outros. Tá o desafio, vamos nessa, companheiro. Eles precisam saber disso que você conta para mim. Eu sempre desafio. Grande oradora. Mas o melhor de tudo foi o grande presente que nós dois. Nossa filha Laura. Que presente! Obrigada, Rosani, obrigada a todos que ajudaram a organizar, a todos os presentes. Para mim, isso está sendo de uma emoção imensa. Porque merecidíssimo, muito merecido. E também ouvi de alguns me dizendo, falando aí, o porquê dessa vitalidade. Senhores, aqui está um homem que lê aproximadamente de 5 a 6 horas por dia. E passa também as madrugadas. Até 1 da manhã lendo, Laura diz, pai, está na hora de dormir. Não, espera mais um pouquinho, guarda aquele livro e pega outro. Talvez aí esteja o motivo de tal vitalidade. Muito bem. E, demais, obrigado por tudo, pelo que você fez por esse país, pelo que você fez por mim, pela mudança em minha vida. Geraldo,
você disse para mim, eu fiz muito pouco pelo Brasil. Não. Você fez muito, Geraldo. Você fez muito pelo Brasil. E continua fazendo. Obrigada por tudo, companheiro. Geraldo, tem muita gente que te ama que não está aqui, por diversos motivos. Verdade. Mas quem está aqui te ama de verdade. Sábado, feriado. De quem foi a ideia dessa data? Mas a data é certa, é justa. Pois ela homenageia um grande patriota. É um sincero e verdadeiro patriota. Mas não vamos falar disso agora porque eu quero falar de um amigo, Geraldo Pereira, que veio na minha vida há 25 anos atrás pelas letras. Ele me convocou para digitar os textos dele para o Encarte, o jornal Sintorespiano. E a gente permaneceu camaradas até hoje. E muitas vezes, não poucas, as palavras foram gotejadas. Porque a empatia, a generosidade, o ser humano especial e sensível com relação às dores da sociedade, às dores sociais e pessoais, por ser o amor fraterno, eu creio, a sua maior força. E isso me motiva a continuar sonhando um mundo justo. Gratidão.